Bom dia, Evandro. Tudo bem? Tudo ótimo. Bem-vindo aí ao nosso podcast, bem-vindo à sede da associação. A associação essa que você já fez parte, eu trabalho bastante por aqui. E muito obrigado aí por aceitar o convite. Então vamos começar a nossa conversa aqui. Fala um pouco para nós aí, quem que é você, quem que é o Evandro Volpato, o que ele fez na vida acadêmica, profissional, por que você está na engenharia, você gosta, não gosta? Tem um videozinho, né, que a mãe leva o filho para o médico e o médico faz os exames lá na criança e vira para a mãe e fala: eu tenho uma péssima notícia para a senhora, o menino tem o jeito. Que era uma criança muito ativa, que montava e desmontava as coisas, desmontava com certeza, montava nem sempre, mas isso aguçava a curiosidade. E em uma certa época, num empreendimento que a família fez lá, meu pai estava construindo, e eu ficava intrigado. Como é que os eletricistas sabiam o que fazer? Como é que eles sabiam que fio ligar? Como é que mexia naquele monte de fio de motores? E uma das expressões que eles falavam, uma expressão que eu lembro até hoje, é a tal da chave reativa. O que esses caras estão falando? Aquilo me deixou muito curioso, porque eu não conseguia encontrar lógica nas ações deles, né? E fiquei com esse desejo de estudar. Na época eu fazia o curso de administração de empresas em Paranavaí. Por sinal, eu não concluí esse curso, fui fazer engenharia e ao longo dos anos, quando fui fazer a gestão da minha própria empresa, foi o que muito me fez falta. Você saber fazer a gestão, a administração da empresa que você está à frente. Nesse tempo, então, fui a Curitiba, foi uma aventura maravilhosa, 1987. Não havia internet, não havia telefonia móvel, nós morávamos em pensões. Não falo isso como reclamação, não, porque foi uma aventura maravilhosa, foi uma superação muito grande. Um garoto lá do interior de Paranavaí se deslocou a Curitiba, onde não tinha parentes. Na noite que nós chegamos lá, nós não tínhamos onde dormir, nós tínhamos que achar alojamento e tal. Foi muito bacana, foi um desafio muito grande. Passei então no vestibular do Cefet, que é o Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, que hoje é a UTFPR, instituição que nós dois temos uma ligação muito forte, né? Sim. Você como profissional de engenharia civil egresso de lá e eu hoje professor de lá. Também sou egresso do ensino médio, sou apaixonado por aquela faculdade. Eu me lembro de que quando eu fui conhecer, porque é muito difícil traduzir o mundo que eu vivi lá na década de 80, em que as informações que nós recebíamos eram via jornal impresso ou propaganda na televisão. Então, quando fui para Curitiba para fazer o cursinho, para prestar vestibular, eu não sabia sequer que Cefet existia. O sonho do jovem naquela época era fazer a Academia da Força Aérea, a AMAN, ITA, ou a Universidade Federal do Paraná. Também o ENUEL, que era uma faculdade de universidade de referência. E quando fui, alguns meses depois, conhecer o Cefet lá em Curitiba, eu fiquei impressionado com a limpeza, com a organização. O piso, da mesma forma que é hoje, era daquela forma na década de 80. O piso brilhando sempre. Foi muito interessante você falar isso, porque quando eu fiz o ensino médio lá na UTF, eu fui fazer o exame de seleção. Aí eu cheguei em casa, minha mãe perguntou: e aí, como é que foi? Você não acredita, o banheiro lá dá para usar. Porque eu vinha de colégio público, que a realidade era muito diferente, que não tinha papel, não tinha nada. Mãe, você não acredita, o banheiro lá é limpo, dá para usar. Não é? É até estranho, porque é um padrão mínimo, né? Não era para ser um destaque. É que desde sempre, aquela instituição que foi fundada lá no começo do século passado, sempre foi gestionada por pessoas muito competentes, muito cheias de brilho, cheias de senso de responsabilidade com a instituição e com as gerações que passam lá dentro. Então é um motivo de muita satisfação e orgulho. Nós dois temos parte da nossa vida ligada àquela instituição. E fui conhecer e fiquei deslumbrado com aquilo. As
questões para vestibular dos simulados na época, tinha o simulado da grande, digamos assim, da grande massa, e tinha o simulado que era para os institutos militares e o Cefet, porque ali o nível era um pouco diferente. Assim foi, passei no vestibular, estudei demais a conta, eu nunca tinha tido dificuldade, até o ensino médio, tudo sempre tranquilo. Quando eu entrei na engenharia, eu conheci uma outra realidade, eu acho que contigo também foi a mesma coisa. No ensino médio eu já vinha sofrendo um pouco em função do local do ensino médio, mas eu tive esse choque do ensino fundamental para o médio. E na faculdade eu já estava um pouco mais esperto. Já estava com a carne amaciada. Já sabia que tinha que estudar para a prova. Essa é uma visão muito interessante que nós discutimos lá no Departamento de Construção Civil da UTFPR. Qual é o nosso papel frente à sociedade? Óbvio que nós temos que cuidar disso que hoje é o nosso grande objetivo, que é a formação do nível superior. Mas já foi do conjunto de atividades dessa instituição formar o ensino médio. Então, quando entrei na engenharia elétrica lá em Curitiba, lá tinha curso técnico em eletrotécnica, curso técnico em eletrônica, curso técnico em mecânica, curso técnico de desenho industrial, são os que eu me lembro agora. E era impressionante como dentro da sala de aula do curso que eu estava fazendo, como era diferente o desempenho daqueles alunos que já tinham feito o curso técnico em eletrotécnica ou em eletrônica e estavam na engenharia elétrica. Aqueles jovens, da mesma idade que eu, já trabalhavam na cidade industrial. Então, o nosso curso era final de tarde e toda noite, para que essas pessoas pudessem trabalhar e os professores também. Enfim, o desempenho deles era algo admirável, porque eles já estavam preparados para aquele ritmo universitário, formados dentro da própria instituição. Então foi muito interessante ver isso. Eu até, volta e meia, a gente conversa com isso, nós deveríamos voltar a ofertar curso técnico em edificações, que isso faz muita diferença. Prepararia, porque no meu caso eu fiz o técnico em informática e é muito difícil em troca de área desse jeito. Geralmente o pessoal segue. Acredito que sim, seria uma grande vitória para a cidade. E você que trabalha hoje na área da construção civil sabe o quanto esse profissional técnico em construção civil seria útil, seria importante, como ia trazer qualidade para as obras que nós entregamos. Porque, obviamente, sem de forma alguma diminuir a importância dos outros profissionais que atuam também, que não são graduados como o pessoal da engenharia. Mas a distância tecnológica, cultural, de formação profissional entre aquele que elabora o projeto e aqueles que executam a obra é muito grande. Você fazer o ajuste do linguajar, das expressões, das grandezas, das unidades de medida, para que isso seja compreendido na obra, dá muito trabalho para todo mundo, tanto para quem está executando e recebendo essas orientações, quanto para aqueles que emitem a orientação. Então falta um profissional no meio desse universo. E mudando um pouquinho, eu sei que hoje você é professor, né? Comentou aí, já foi meu professor, um dos responsáveis aí que eu gostava bastante dessa parte elétrica também. Mas eu sei que você teve também uma vida profissional fora da academia. Como é que foi isso? O que veio primeiro, a academia ou a vida empresarial? Eu acho que faz parte da história de vida de cada um o nascimento das suas competências e suas paixões. Quando muito jovem, quando criança, novamente, com algumas coisas que nosso pai nos delegava, e nunca eram atividades de ponta, né? Era limpar barracão, era juntar ferro velho e tal,
E eu vi em alguns daqueles ferro velhos, que eram os descascadores das máquinas de café, que depois que você usava um lado, você virava, usava do outro, aquilo não tinha mais serventia e ficava empilhado. Descobri então que aquilo tinha valor no ferro velho. Eu carregava na garupeira da minha monareta, a bicicleta da criançada da época, e eu carregava aquele monte de ferro para ir até o ferro velho. Ali eu falei, cara, como é legal esse negócio de fazer dinheiro, né? Aí na unidade polo, quando fui aluno da unidade polo em Palavraí, nós tínhamos técnicas agrícolas, técnicas industriais, técnicas comerciais, e essas eram disciplinas dadas no que hoje é ensino fundamental, né? Quinta, oitava, quinta, nona, era da quinta, oitava, que eu estudei na unidade polo na época. E aí nós fazíamos uma feira. De tempos em tempos, os professores organizavam uma feira e nós colocávamos lá os nossos produtos. E a comunidade ia visitar. Eu não sei se realmente eles viam o valor naquilo ou se compravam para ajudar. Mas eu achava fantástico. Cara, os caras estão pagando por isso. Fiz isso que eu gostei de fazer e era muito bacana. Esse sentimento foi que no futuro me levou a empreender. Quando me transferi de Curitiba para cá, meses depois, comecei a atuar na iniciativa privada com a engenharia elétrica e fundei uma empresa até então. E foi uma experiência maravilhosa. Hoje eu não estou mais atuando com funcionários, eventualmente a gente faz uma outra assessoria. Estou mais empenhado dentro das minhas atividades da UTFPR. Nós temos lá o projeto de eficiência energética junto com a Copel. Temos uma estação solar elétrica que está caminhando, temos uma obra de expansão da rede elétrica da universidade, então aquilo tem tomado muito tempo. Mas durante esse período de aproximadamente 16, 17 anos, em que nós atuamos projetando, executando e vendendo materiais elétricos, foi muito bacana. Eu recomendo... 17 anos? 17 anos. Recomendo aqueles que têm fibra de experimentar. A economia muda muito, as relações entre empresas, profissionais e mercado, elas mudam, creio que a cada 10 anos, se eu fosse buscar um padrão. Com o advento das MEI, em que a pessoa pode emitir nota fiscal, a relação de empresas que eram predominantemente prestadoras de serviço na área de instalações elétricas passou a ficar muito difícil, porque os custos para você manter um funcionário fica muito pesado para quem paga e muito barato para quem recebe. Então o funcionário, obviamente, considera que se ele não estivesse na empresa, com uma MEI, ele pode emitir nota fiscal e prestar serviço para todas as outras empresas. E ele não paga todos os encargos que a empresa paga. Então, o que ele recebia da empresa era pouco, o que a empresa pagava era muito, porque o nosso maior sócio é o governo. Então, o mercado contratante não reconhece a necessidade de pagar mais por estar em uma empresa, microempresa e não um MEI. E o MEI pode ter um funcionário pagando 80 e poucos reais por mês. Então isso é uma das coisas que fez com que o mercado mudasse muito, especialmente na área ligada à construção civil. Vocês hoje, você está na construtora, você sabe, você contrata terceirizados por empreita. Você não tem funcionários registrados na sua empresa para prestar serviço de elétrica, para prestar serviço de hidráulica, porque isso oneraria muito mais a obra e o cliente que vai comprar não reconhece o valor disso. Olha, eu quero que funcione e é o mínimo que você tem que me entregar. Se você vai contratar uma empresa que faz isso, ou se você vai contratar um eletricista que tem uma microempresa, uma microempresa individual, acho que é isso, né? Microempresa individual. Não faz diferença. Se você me entregar a mesma qualidade, você é o executor, você é o responsável, é de você que eu vou cobrar, porque tudo funciona lá na frente. E o acesso à informação, com o advento da internet,
Muitos dos conhecimentos que eu e você só pudemos ter acesso por estarmos na universidade, em uma época que não existia o acesso democratizado à informação, hoje não é mais necessário. Se você quiser aprender, a título de exemplo, instalar sistemas solares fotovoltaicos, você não precisa ir na universidade. Você tem uma infinidade de informações escritas ou em vídeo disponíveis na internet, YouTube e Google. Você consegue fazer. E antes isso não era real. Antes você precisaria ter acesso a uma instituição que te desse uma instrução formal, te diplomasse para você exercer a profissão. Mas isso não é mais necessário. Então essas mudanças da sociedade fazem com que seja necessário que as empresas também mudem a cada período desse. Que no teu entendimento ocorre a cada 10 anos, mais ou menos. Na minha leitura da minha experiência de vida e olhando por aquilo que minha família passou, aproximadamente a cada 10 anos o ciclo se apresenta. Talvez isso venha a se acelerar justamente pela velocidade da internet. As informações chegam muito rápido, as pessoas mudam muito rápido porque elas têm acesso mais fácil à informação. Mas a vida empresarial, que essa foi a tua pergunta inicial, foi muito bacana. Eu sou apaixonado e ainda sonho, de volta e meia, sonho durante o sono, de estar na obra, de estar executando, de estar fazendo. A sensação de gratificação, de realização, de você edificar alguma coisa, de você construir alguma coisa, isso está dentro da alma do engenheiro. Se você não tem isso, você não tem a alma do engenheiro. Você gostar de construir. E no final falar, nossa, que coisa bacana que vocês têm. Tem um programa que tinha no Paraná, na época que eu estudava na rede estadual, que era muito bom, não sei porque acabou, que chamava Consciência. Ele era uma feira que reunia os estudantes da região em uma cidade, parecido com o que acontece nos jogos, mas era feira. Então você tinha lá experimentos de cunho científico. E eu lembro que uma das coisas que eu fiz, que eu achei que eu queria informática naquela época, depois eu descobri que na verdade o que eu queria era engenharia. Eu fiz um dispositivo que você ligava com o celular, aí captava, para que você ligava, acendia o LED do botão do celular. Então tinha um sensor de luz ali, que quando ele detectava o LED, ele acionava um controle de frequência lá, 433, para abrir o portão da garagem. Então você tinha a comodidade de ligar para o seu portão para pedir para ele abrir e depois ligar para ele fechar. Obviamente que ele tinha vários problemas, chegasse o SMS, o portão ia abrir, mas eu consegui fazer isso lá em 2007, 2008 e foi mais ou menos isso daí, o jeito que você falou, eu ficava apaixonado por esse tipo de coisa, que eu acho que foi o que acabou me levando para a engenharia. Mas mudando um pouquinho de assunto agora, eu sei que você teve atuação direta em entidade de classes, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso. É outro assunto apaixonante, porque antes de nós iniciarmos, a gente estava lembrando de algumas coisas, né? Nessa sócia na parede, o professor Walter Rui, pessoa que foi importantíssima para que essa sede aqui existisse. Foi através do trabalho, de forma nenhuma diminuindo nenhum outro, mas na época dele nós conseguimos estabelecer um convênio entre CREA, a Prefeitura e a Associação, e isso nos deu muita força como grupo, né? Porque nós tínhamos algo em comum, que era atender melhor a sociedade. Foi estabelecido tabela mínima de honorários em que todos seguiam. A associação que ficava responsável por emitir um boleto e cobrar dos clientes. Então a nossa inadimplência simplesmente desapareceu, porque quando nos ligavam pedindo para postergar o boleto e tal, simplesmente nós dizíamos, olha, foi feito o contrato, isso agora está sob a autoridade da associação, nós não podemos fazer nada. Então, em pouco tempo, a nossa comunidade compreendeu
que essa associação tinha Era uma poder. instituição séria. Era uma instituição séria que tinha poder e que, portanto, merecia respeito e todo mundo pagava em dia. Então, enfim, ele foi presidente em 1997, quando eu cheguei aqui, que eu moro no Rio de Curitiba. Em meados de 2002, mais ou menos, até seria interessante olhar ali quando foi a presidência da arquiteta Janaína. 2-3. Em 2003. Em 2003, eu passei a fazer parte da diretoria, eu era secretário na época, e fizemos um trabalho fenomenal, capitaneado pela Janaína. Fomos às associações de Cianorte, que até hoje, fruto da semente que nós plantamos, até hoje o sistema que nós usávamos aqui, eles usam lá em Cianorte. E a associação deles está extremamente bem estruturada. Nós dois estivemos com eles, né, no fórum lá em Foz do Iguaçu, e nos contaram relatos maravilhosos. E, enfim, foi uma época muito bacana, muito efervescente. Nós nos reunimos aqui frequentemente e eu acho que por toda aquela energia boa daquela equipe, os profissionais da cidade estavam muito mais próximos, pelo menos de onde eu enxergo hoje. Aparentemente estamos todos nos isolamos, estamos como ilhas, fazemos parte do mesmo oceano, mas estamos nos comportando como ilhas. O que nessa época não acontecia. Cada um com seus problemas, todo mundo lutando para se estabelecer no mercado, mas havia a associação que era o ponto de referência de todos. Essa coletividade fazia com que o indivíduo tivesse uma conduta mais correta, porque ele percebia que ele fazia parte de um grupo e que o grupo tinha um padrão de comportamento e ele tinha que respeitar esse padrão de comportamento do grupo. Era o coletivo acima do individual, o que fazia com que o individual acabasse sendo beneficiado também. É o padrão ético, né? Que é talvez uma das essa é a minha próxima pergunta. Qual que é a sua visão sobre a palavra ética? Deixa eu só dar uma conferida aqui, que eu estou sozinho, ver se não parou de gravar. Não, estamos gravando. Qual que é a sua visão sobre a palavra ética? E tem mais, já tem um acréscimo aqui. Você falou que o mercado, você notou que ele sofre alterações mais ou menos a cada 10 anos. O termo ética sofreu alteração também ao longo do seu tempo de trabalho? O termo ética não muda. Mas o que as pessoas entendem por ética muda? A permissividade individual para que a pessoa se beneficie leva ela a não ter um comportamento ético. Porque ética é um conceito, né? Assim como moral é um conceito, assim como legalidade também é um conceito. E esses três conceitos se misturam e nos deixam meio sem clareza do que estamos tratando. Algo que é legal, é moral, pode ser antiético. Se é legal, se é moral, então tem que ser ético, não necessariamente. Eu fiquei refletindo bastante sobre isso, né? Porque esse assunto veio à tona lá no fórum lá em Foz do Iguaçu. Imagine o seguinte: é ilegal você praticar preço de serviço de engenharia extremamente baixo que você quer? Você é rico, você não precisa do dinheiro, você faz só pelo prazer de fazer. Então não é ilegal, não. É imoral? Não, mas é ético frente aos teus colegas? É discutível, né? Exato, porque se você faz parte de um grupo e a tua atitude fragiliza o grupo, você não está sendo ético com os teus pares. Então, não é ilegal, não é imoral, mas não é ético você executar serviços praticando preços vis. E essa era uma das visões naquela época do convênio que nós tínhamos entre CREA, Prefeitura e Associação, que ainda até hoje a tabela de honorários é vigente, porque ela não foi renovada, já tem 11 anos, se eu não me engano, a tabela que
que nós protocolamos no CREA foi em 2011, a última atualização dela, então já tem 11 anos que essa tabela está lá sem correção. Então, para que os contratos firmados entre os clientes e os profissionais dessem entrada aqui na associação para análise do processo, para que na sequência fosse encaminhada à prefeitura, era primordial, essencial, condição sine qua non, que o preço definido entre o profissional e o seu cliente obedecesse à tabela mínima de honorários. Algo similar àquilo que o CREA busca fazer, mas aparentemente não é efetivo, não produziu mudanças ainda no mercado, que é você, ao estabelecer a sua relação contratual com o seu cliente, você tem que obedecer a tabela mínima de honorários. É ilegal a associação estabelecer uma tabela mínima de honorários? Não é. Eu não me lembro o número da lei. Tanto que outras organizações e outras profissões também praticam. Mas existe uma lei que admite isso. Eu não me lembro o número da lei, mas é uma lei federal que nós conhecemos popularmente como Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei. Em um dos seus artigos ele diz que associações ou entidades de classe em defesa de um nível mínimo de qualidade podem estabelecer tabela de preços. Porque a lei e o legislador entendeu que se uma categoria profissional ela existe para garantir qualidade a algum tipo de serviço, você pode admitir que abaixo de um certo patamar que é definido pelos profissionais, é improvável que você preste um serviço de qualidade. E nós sabemos que a engenharia tem muitas deficiências nesse sentido, né? Em função de busca de novos clientes, dificuldades financeiras, etc., em que às vezes não se consegue dar o atendimento que se quer ou que o cliente merece em função do preço que você pratica. Você tem que pegar muito serviço, você não consegue atender. Você não consegue atender bem. Você até atende, mas não atende com o padrão de qualidade mínimo que seria necessário. Então é legal estabelecer. E esse padrão de qualidade está muito ligado também com o padrão de segurança que o cliente precisa. Sem dúvida. Que é um outro padrão ético. Então, respeitar honorários mínimos é uma atitude ética. E é uma atitude ética frente ao mercado que você explora, tanto com os seus pares quanto com o seu cliente. Porque se você cobrar barato e não vai atendê-lo com qualidade, você não está sendo ético no momento da sua contratação. Porque você já sabe que, apesar de estar atendendo e ele está feliz com o preço baixo que você cobrou, você não vai responder à altura do que ele merece. Porque há um faz de conta, né? Ele faz de conta que te paga e você faz de conta que ele vai atender. Então isso não pode acontecer. Entendo então, na minha forma de pensar, que fazer barato é um comportamento não ético. Você tem que fazer um preço justo dentro do mercado que você atende. Você falou de segurança, né? Atender com segurança, levar a qualidade de segurança à obra. Eu digo com muita frequência nas aulas que quando nos formamos e recebemos o número de inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, recebemos a carteirinha do CREA, nós temos a sensação que tudo podemos. E não é verdade. Porque se nós não seguirmos as normas técnicas, nós estamos agindo de forma ilegal e antiética. Porque, novamente, a lei diz que nenhum produto, bem ou serviço pode ser colocado no mercado de consumo em desconformidade com as normas técnicas, a BNT, INMET, o Sistema Nacional de Metrologia. Então, respeitar normas é obrigatório por lei e também é um padrão ético de comportamento. Você pode fazer algo fora da norma, você tem esse poder, você tem esse poder. Você deve fazer algo fora da norma? Jamais.